Tudo bom, alunos do oitavo ano? Aqui quem está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento, vamos falar sobre circuitos elétricos. Nós temos dois tipos de circuitos elétricos, de série e paralelo. Então, continuando o conteúdo sobre eletricidade, corrente elétrica, as formas de condução da corrente elétrica, todos os sistemas que envolvem um funcionamento de um circuito elétrico. Agora, vamos se aprofundar na distinção de circuitos elétricos de série e paralelo. Tá bom, alunos? Então, nós temos aí circuito elétrico em série. O circuito elétrico em série vão ter nele os elementos que nós vamos reconhecer conectados no mesmo fio, sendo que só há um caminho para a passagem da corrente elétrica. Por que isso é importante? Nós vamos ver a diferença do circuito elétrico paralelo. Então, entendam como funciona o circuito elétrico em série. Por esse motivo, a corrente elétrica é igual a todos os elementos do circuito. Então, aí está tudo bem, né, alunos? Agora, vamos entender sobre a tensão elétrica. Uma coisa é ter a corrente elétrica passando no fio. Outra coisa é o que vai ser utilizado dessa tensão elétrica. Então, a distribuição de uma corrente elétrica, ao decorrer das suas passagens, por onde acende as lâmpadas, vamos dizer assim, dentro de uma casa, o chuveiro, a televisão, essa tensão ela pode se diminuir, oscilar, aumentar ou diminuir. Então, o circuito elétrico em série ocorre o que com a tensão elétrica? Então, não vai ser o mesmo. Quer dizer, não vai ser o mesmo, então não vai ser igual. Então, a tensão elétrica, ela cai, presta atenção, à medida que a corrente elétrica passa por esses elementos. Então, os elementos que ele citou lá em cima, fala aqui embaixo de novo, vão ser os elementos que precisam de alimentação de eletricidade, precisam de corrente elétrica. E cada elemento possui uma tensão, possui uma forma de captar, de necessidade, de energia. E se for ligado esses elementos em série, a tensão vai diminuindo, vai cair. Tá bom, alunos? Vamos entender agora com a imagem do circuito em série. Tá aí, alunos. Essa é a imagem de um sistema, de um circuito elétrico em série. Então, nós temos a fonte de energia, no caso utilizou a bateria, o gerador, vamos dizer assim. Temos um dispositivo para corte dessa passagem de corrente elétrica, Seria tipo um interruptor, Algo que conduz e possa cortar, uma medida de controle também, vamos dizer assim, uma medida de fazer com que a corrente não passe de uma forma contínua, Que você possa ter controle sobre ela. E aí nós temos os fios e algo que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o circuito em série, onde os elementos, tá aqui, são ligados ao longo do mesmo fio. Então, o fio está para cá, tá indo. Aqui tem um elemento. Usou o mesmo fio, então o elemento passou pelo elemento, passou pelo mesmo fio e ligou o outro elemento, indo até a fonte geradora de eletricidade. Então, esse é o circuito em série, circuito elétrico em série, que ocorre o que nós aprendemos? Diminui a tensão. Então, a tensão, preste atenção aí, preste atenção e observe a tensão como por que ela cai. Ela vai sair daqui
esse dispositivo vai ser acionado para continuar a corrente elétrica. A corrente elétrica vai passar por o fio e alimentou essa luz aqui. Esse elemento. Então, a lâmpada aqui vai acender. Agora, continua aqui também. Então, a tensão que chegou aqui está sendo alimentando essa lâmpada. Quando for a corrente elétrica passando para esse outro elemento aqui, a tensão vai ser menor, né? Então, essa lâmpada pode até acender um pouco mais fraca, vocês sabiam? Porque a tensão cai. E aí, volta para o dispositivo. Então, esse é o desenho e o formato do circuito elétrico em série. Bom, alunos? Já o circuito elétrico paralelo nós temos que pelo menos 2 caminhos em que a corrente elétrica pode fluir. Então, já tem uma diferença aí. Então, o circuito elétrico em paralelo, há pelo menos 2 caminhos em que a corrente elétrica pode fluir. Nesse caso, todos os elementos que são conectados em paralelo ficam submetidos à mesma tensão. Então, não há uma queda brusca, né? Não vai cair. Então, a mesma tensão vai servir para os dois. E aí, nós temos, no entanto, a corrente que passa para cada fio depende da resistência elétrica do elemento que se encontra em cada fio. Então, os elementos eles têm que ser um pouco mais resistentes, porque a corrente vai, a tensão vai com todo o poder, vamos dizer assim, né? Então, os elementos precisam ter a resistência para suportar aquela corrente, tá bom? Mesmo tendo tensão, tendo condições de suportar, mas ele tem que ter uma resistência maior. Entenderam, alunos? Vou mostrar o circuito para vocês. Então, nós temos aí o gerador, né? Novamente, o dispositivo. Gerador, dispositivo, passando a corrente elétrica. Chegando no ponto onde ocorre o quê? A mesma tensão ou a mesma corrente passando para os elementos. Então, aqui teve um fio, né, que foi colocado que dividiu para os elementos, diferente do circuito em série. Então, a mesma corrente para os dois elementos. Tá bom? Então, existem 2 caminhos nessa situação, onde percorre a corrente elétrica. Voltando para o gerador. Entenderam a diferença? Observaram a diferença de circuito elétrico em série e em paralelo? Tá aí. E o que nós temos de diferença? A resistência desses elementos tem que ser maior para suportar a corrente que vai passar. Tá bom, alunos? Então é isso, alunos. Finalizando mais uma aula sobre circuito elétrico dentro do conteúdo de eletricidade. Obrigado!